Boa tarde, essa galera, essa torcida maravilhosa do Clube Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez aqui diretamente do canal Roberto Vascaíno. Eu, Parker Porto Vascaíno, venho aqui desejar ao meu querido irmão Roberto Vascaíno uma boa tarde e essa galera do Clube Regatas Vasco da Gama. Uma tarde tranquila e com paz. É o que eu desejo, embora não seja isso que está acontecendo com os nossos torcedores. Momentos muito difíceis, né? Momentos de decepções, de humilhação. E para piorar mais uma vez, não é? Houve essa reunião aí, como eu disse, as reuniões que fazem não assumem, não agem, não tomam decisões certas para colocar o Vasco no rumo certo, e isso só está fazendo com que o nosso Vasco desça cada vez mais, não é? Como é que pode um clube estar com uma situação dessa conturbada, não é? Onde a 777 e o diretor desportivo, não é? Junto com o Abel, não há aquela comunicação, parece que há um racha ali entre eles, não é? Isso já é mal, né? Muito mal, já é uma atmosfera negativa. E depois a situação complica mais quando os integrantes da 777, o responsável, né, da 777, diz que não sai ninguém, não vai despedir ninguém, que investiu 108 milhões e que esse dinheiro em que investiu que dá para seguir até a janela, seguir o campeonato, não é? Só que ele se esquece uma coisa, não foi a 777 que injetou 108 milhões, não é? Ou seja lá o que for. Isso foi a venda do Andrei, um ativo do Vasco. Okay? Até agora eu não vi eles fazerem nada, só blá blá blá, só historinha, né? Só adiando decisões. Já sabe que o CEO, que o diretor de futebol, que o nosso treinador e a comissão técnica, a decisão que se esperava, se fosse mesmo uma SAF que realmente estivesse ligado com o Vasco e com seus torcedores, já teria acordado e teria visto, não, essa situação não pode continuar. E teria acabado, teria o treinador, a comissão técnica, o diretor de futebol, o CEO da SAF, e começar do zero, né, que mandando eu embora, saber fazer as escolhas e colocar os profissionais devidos na sua situação, que venham para trabalhar, que venham com o seu planejamento, com organização e fazer do Vasco o gigante que ele é, né? Isso é que é o mais importante. Outro é achar que ainda tem tempo. Não é bem assim, não é? Você se lembra que em 2015 o Vasco fez um primeiro turno no Campeonato Brasileiro horrível. Depois no segundo turno, na metade do segundo turno, mais ou menos, por aí, já não me lembro bem, o Vasco começou a ganhar os jogos, começou a fazer o que tinha que ter feito desde o início e mesmo assim não se classificou. Aí vocês vão me dizer assim, mas o Fortaleza perdeu um turno todo, mas no outro se recuperou e ainda foi para Libertadores. Mas o Fortaleza é o Fortaleza. O Fortaleza não tem uma SAF, o Fortaleza tem uma direção que tem feito de tudo para o Fortaleza crescer a cada ano que passa. Fez uma direção que trouxe um treinador e lutou por ele e conseguiu ficar com ele, que ele recebeu várias propostas no piso brasileiro, mas lutaram por ele. Fez o Fortaleza ser conhecido internacionalmente e fez a alegria da torcida, que assim a torcida participa e os lucros vêm. Então o Fortaleza tá mostrar ao Vasco, para mostrar a nossa SAF
como é que se trabalha, não é? Porque vocês têm que ver uma coisa, se o Vasco perder para o Internacional, porque o Internacional está perdendo, mas tem um time bom. O Internacional tem um time guerrido, não tem tido em alguns jogos, ele até joga bem, porque eu tenho visto alguns jogos internacional, o Internacional tem um time bom. Atenção, não tem nada a ver com o nosso. E depois, como tem perdido, vai jogar em casa e sabendo que tem que ganhar para espantar a crise, porque há uma diferença entre os clubes, os outros clubes do Campeonato Brasileiro e o Vasco. Enquanto eles não querem permanecer na zona do Z4, o Vasco não. O Vasco quer permanecer na zona do Z4 e mais lá na frente é que vai ver se consegue sair ou não. Aí está a diferença do profissionalismo do departamento de futebol de cada clube e o do Vasco. Porque a situação do Vasco é complicada. Se o Vasco perder para o Internacional, o Bahia ganhar o Cruzeiro, né? E o Corinthians ganhar, eu acho que é o Cuiabá, já vai ser e o Vasco perdendo, uma diferença que era de 2 pontos já passa para 5. Quer dizer, aquele clube, aquela meta dos primeiros que estão fora do rebaixamento, que é onde os que estão no Z4 vão lutar para tentar chegar ali, que são os concorrentes diretos para poder passá-los, já vai para 5 pontos de diferença. E depois começa a complicar, de 5 passa para 6, 7, 10, 12. E depois, na segunda volta, é que vai tentar recuperar tudo. Não pode pensar assim. Isso é prova que é falta de planejamento. Ok? Dizer que deu que 108 milhões, que foi quando o Vasco injetou mais dinheiro em contratações, mas não contrataram, não fizeram as contratações necessárias, porque gastaram-se muito dinheiro e trouxeram muito pouco. Ok? Com esse dinheiro dava para ter um time, um camisa 10, um banco, junto com os garotos da base. Dava, que é isso que os outros clubes estão a fazer. E mais uma vez, a decepção, depois dessa derrota humilhante, depois de mais uma vez o nosso treinador ainda sair rindo da conferência, mostrando que não está nem aí, deu um voto de confiança de novo, que só vai acabar o voto de confiança quando caírem de divisão. E outra coisa absurda, não sei se é verdade ou não, que o Barbieri tem uma multa rescisória de 7,5 milhões. Aonde? E ganha 400 mil. Aonde isso, meu? Aonde isso? Como é que eles podem botar uma cláusula de rescisão assim num treinador que ainda não é um treinador formado? Por onde passou no Flamengo, nem querem vê-lo lá perto. Por que no Vasco só fazem... Às vezes até penso, será que fazem as coisas erradas para depois servirem como desculpa para que não pode fazer? Não sei. Na cabeça do torcedor do Vasco, temos o direito de... Porque é muita decepção, é muita falta de organização, é muita falta de interesse, é muita humilhação. Agora, acho que é domingo, tem aí o jogo do Vasco, né? Espero eu que ele coloque o Marlon Gomes nesse meio campo do Vasco que tem sobra para jogar ali naquele meio campo do Vasco. Quanto ao Andrei, parece que ele sentiu um desconforto até depois dos jogos da seleção e parece que para esse jogo não vai jogar. Mas eu acho que até para preservar o Andrei, eu não colocava mais o Andrei para jogar. Até pela situação que estão fazendo o rapaz passar. Não é? Não sei. Galera, não sei até quando
que nós vamos ter que aguentar essa situação, né? Como o Vasco está há 3 meses já. Há 3 meses o Vasco só teve uma vitória. Isso é digno de Vasco da Gama? Não é. Não é? Depois a galera protesta, porque é aquilo que eu falei, o protesto é uma defesa da torcida quando vê que as coisas estão erradas, quando vê que foram enganados, quando vê que só prometem e não cumprem, quando vê que só falam e não fazem nada, quando vê que quando é para agir não age. Então o protesto é legítimo. Agora, é aquilo que eu falei, vamos protestar sim, sem violência e sem danificar o nosso patrimônio, não é? Protestar sim com inteligência, mostrando a eles que eles estão errados e eles sabem que estão errados, né? Eu vou torcer para que isso tome um jeito, não sei se vai ser contra o Internacional, não sei se depois eles vão dar outra chance. Tá uma bagunça. E o Vasco não merece isso.